O patrimônio cultural pode ser dividido em duas categorias. O patrimônio cultural material, que corresponde a edificações, objetos de arte, conjuntos arquitetônicos e etc. E o patrimônio cultural imaterial, que corresponde a celebrações, festas, costumes e assim por diante. No Brasil, quem cuida do patrimônio cultural é o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a nível internacional a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Eu vou mostrar então alguns exemplos de patrimônios, e o primeiro é a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Aqui é um tipo de patrimônio muito fácil de ser reconhecido, né? Muitas pessoas imaginam que as igrejas são lugares históricos que nem sempre estão só ali para a liturgia, né, para a questão religiosa, mas também como uma fonte histórica de pesquisa e para a gente entender o passado, e por isso que precisa ser preservado. Assim como as pinturas rupestres. Aqui o exemplo é das pinturas rupestres no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Essa série de pinturas, de grafismos, são muito ricos, e eles têm em grande quantidade na Serra da Capivara, e é um lugar que tem não só pinturas, mas todo um conjunto arqueológico que inclusive tem resquícios de fogueiras que mostram que talvez o ser humano esteja aqui na América do Sul, no Brasil, há 30 mil anos atrás. Então são coisas ainda que ficam questionando, que alguns órgãos ficam questionando, mas é muito interessante e importante a preservação desse local. Aqui um outro exemplo é um portal do templo Calassasaya, lá na Bolívia, que mostra uma espécie de entidade, de um deus, com grafismos embaixo, e tem esse pórtico, essa coisa bem geométrica. E esse templo foi feito nos anos entre 500 e 900 anos, 500 e 900 da nossa era. São um povo que veio antes dos Incas, do Império Inca. E um outro exemplo é uma vista do Pátio dos Leões em Alhambra, Granada, Espanha. Esse exemplo aqui mostra que a cultura islâmica veio com muita força também inclusive para o Brasil, a partir, por exemplo, da ideia dos azulejos. Como na cultura islâmica a imagem de pessoas ou deuses não são bem vistas, desenvolveu-se uma cultura geométrica de padrões geométricos muito complexos e interessantes, né? A arquitetura, as ciências, tudo que veio aqui entre os séculos 8 e 15 foram os califas, antigos chefes religiosos e políticos das comunidades islâmicas, que dominaram esse sul da Península Ibérica e levaram, por exemplo, esse tipo de edificação. Também a igreja de São Miguel das Missões, aqui no Rio Grande do Sul, foi instalada para colonização dos índios da região. E ela está em ruínas, né, mas é um patrimônio reconhecido, que veio com os jesuítas para fazer uma espécie de cidade e tentar, a princípio, unir as culturas dos indígenas da região. O samba de roda é o samba que vem do recôncavo baiano e foi trazido para o Rio de Janeiro, e depois virou o samba que a gente conhece, e é um desses patrimônios imateriais reconhecidos pela Unesco, e surgiu nos terreiros, onde ocorriam as práticas religiosas dos africanos escravizados que vieram para o Brasil.
Então o samba de roda se desenvolveu, tem palmas e etc. Desenvolveu não, né? Ele se manteve de uma maneira muito rica e é reconhecido como patrimônio cultural. Assim como o frevo. O frevo é uma manifestação cultural que surgiu no carnaval pernambucano, no final do século XIX. O frevo, ele tem aqui como exemplo dois dançarinos, né? Com essas guarda-chuvas. E ele é uma dança e uma música muito rápidas, né? Esse tipo de dança veio porque alguns capoeiristas que surgiam para defender de grupos rivais, os blocos de frevo, é, é, mostravam seus golpes, e esses golpes com pernas e etc. foi incorporado na dança, né? Ficou a capoeira também, né, tem está nesse limiar entre dança e luta, né? O próximo exemplo que eu vou mostrar é um patrimônio cultural que é o Teatro Amazonas, que fica lá na região amazônica. E ele é um grande exemplo da riqueza que aconteceu no ciclo da borracha, onde a borracha foi muito explorada lá no Amazonas e muita gente ficou muito rica e a região muito rica até que se descobriu a borracha sintética e esse império foi acabando. O último exemplo aqui é a arte gráfica Kusiwa, dos indígenas Wanyapi. Eles são lá do Amapá, entre o Amapá e o Pará. E essa arte gráfica aqui, ela é muito interessante porque ela não só tem a parte gráfica, mas ela é unida à parte oral. Então, para você entender o grafismo dos Wanyapi, você tem que, ao mesmo tempo, unir os dois sentidos, né? Tem que escutar as histórias, entender. Então são grafismos bem complexos que mostram não só o conhecimento que eles querem passar, mas também toda uma visão de mundo, uma visão do universo, maneiras de se portar, de se vestir, que eu quero dizer, se portar perante a vida, perante o universo, toda a religiosidade que está imersa nesse tipo de manifestação que não é só uma maneira de você passar o conhecimento, mas tem todo um ambiente cultural de identidade dos Wanyapi. Então, esses aqui foram alguns exemplos de patrimônio material e patrimônio imaterial que a gente pode reconhecer aqui no Brasil e no resto do mundo.